brasileira é duas opções drásticas. Ou a gente vai continuar nesse baixíssimo crescimento, estagnação, voo de galinha, algo que nos leva de volta ao tipo de performance econômica, dinâmica econômica que a gente tinha nos anos 90, nos anos 80, ou se a gente sim conseguir lograr retomar alguma perspectiva de crescimento econômico, que eu não acho que está fora do horizonte, que é possível que aconteça, esse crescimento não vai mais, como antes, ser tão facilmente repartido pelos estratos mais amplos da nossa sociedade. A gente está diante da opção, com todas essas reformas, se todas essas reformas vierem a ser aprovadas na forma atual, diante da opção entre estagnação e crescimento excludente. Tá bom? Muito obrigado. Bom, agora se inicia a rodada de perguntas do Centro Acadêmico. A primeira delas é: como os senhores avaliam o impacto da PL da terceirização aprovada na Câmara dos Deputados sobre a Previdência? E, além disso, de que forma a reforma da Previdência afeta os trabalhadores informais? Lembrando que são 4 minutos para cada de resposta. Bom, eu não sei se eu vou conseguir responder essas questões em 4 minutos, e, na verdade, eu acho que tem que colocar alguns pontos que o Fernando colocou, que eu acho que são fundamentais. Primeiro, eu acho sim que você pode discutir, deve discutir, e está sendo discutido no Congresso, a questão do BPC e do 15 para 25, sem problema nenhum. Meu medo só é que as pessoas estão usando isso para ir contra toda a reforma, inclusive medidas que efetivamente reduzem a desigualdade, que é a questão de idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Isso não ajuda nenhum pobre, pode ter certeza disso. Ao contrário, isso vai melhorar a questão da desigualdade no país. E contra a questão de ter o mesmo teto para os servidores públicos que o teto do INSS, isso também melhora a desigualdade no país. Então, quer discutir? Eu acho que é fundamental mesmo discutir o 15 para 25, discutir o BPC, sem problema nenhum. São acertos que você pode fazer. O que não pode é que tem muita gente usando isso para ir contra toda a reforma, inclusive pontos que são extremamente positivos. Se tem algum ponto que está errado, que deve ser reavaliado, que seja. Não vai jogar toda a reforma fora por conta disso. É completamente equivocado. E digo mais, eu sou testemunha, porque eu tenho contato com a equipe técnica que trabalha nisso. A equipe técnica está lutando para botar o militar, sempre esteve. Só que quando você vê o ministro da Defesa sai de uma reunião onde foi apresentada a reforma dele e diz que tem que ter tratamento diferenciado, porque eles morrem pela pátria, vocês já imaginam que não é fácil politicamente colocar isso. Tem uma briga dentro de governo, não vamos ser ingênuos politicamente. Mas o ponto fundamental é isso. Existem muitos pontos na reforma, a questão da aposentadoria por tempo de contribuição, o teto para o INSS, que são positivos, melhoram a sustentabilidade da Previdência e melhoram a desigualdade. Se existem pontos que são equivocados, que vamos debater e acertá-los. Não jogar fora toda a reforma, porque isso é jogar fora o futuro do país. Outro problema, realmente, eu acho que o Luiz está certo. Existe uma guerra de comunicação que é pesada, é muito pesada. Talvez vocês não imaginem, porque é claro que você está envolvendo aí muitos interesses. E essa guerra de comunicação passa, inclusive, por disseminar informação falsa. Eu acho que vocês já devem ter visto por aí, não sei se já receberam, mas eu já recebi isso 50 vezes no WhatsApp, um quadrinho que é a idade mínima no Brasil comparada com a idade mínima nos outros países. Só não colocam que aquela idade mínima que está lá nos outros países, 50 na Inglaterra, 50 não sei aonde, era um quadrinho que fizeram com a idade mínima dos policiais. E circula por aí como se fosse a idade mínima geral nos outros países. Então, é uma guerra pesada, sai muito por aí. Outro dia eu fui dar uma entrevista para uma rádio, e aí a pessoa me perguntou, o governo agora vai me fazer aposentar só com 49 anos de contribuição, eu vou aposentar
vou morrer antes de aposentar. Primeiro, não é 49 anos de contribuição, 49 anos supostamente para conseguir aposentadoria integral. E mais, os 25 anos não é imediato, é depois de uma regra de transição de 20 anos, também ninguém fala isso. Então, e mais, para quem ganha salário mínimo, esse cara vai ter taxa de reposição de 100%, porque você garantiu o salário mínimo para quem vai se aposentar. Então, esse cara, mesmo com 25 anos, ele vai ter uma taxa de reposição de 100%. Mas, ok, eu também não vejo problema em discutir o 15 para 25. Eu entendo até que o 15 para 25 não seria muito problema se você não tivesse mexido no BPC. Mas, inclusive, tem um artigo meu que saiu na Conjuntura Econômica com o Manuel Pires que diz exatamente isso. Vamos discutir as coisas que realmente interessam. Essa coisa do 15 para 25 e o BPC em combinação, eu acho que tem que ser discutido. Acho que vai estar sendo discutido. Imagino que o Congresso deva mudar, principalmente em relação ao BPC, sem problema nenhum. Só não vamos usar isso para bater em toda a reforma. Outro problema, eu não tenho problema nenhum, acho também que tem que mexer nas renúncias, só que o problema é colocar que eu resolvo tudo do lado da receita. Eu não resolvo tudo do lado da receita. Se eu tiver uma despesa com 20% do PIB, tudo bem, é só aumentar a carga tributária em 9%, está todo mundo satisfeito em aumentar a carga tributária em 9% até 2060? Não me parece. E outra coisa, a gente não pode ficar discutindo como se... A primeira coisa, uma das primeiras aulas que eu tive aqui na FEA era o seguinte, os recursos são escassos. Então, a gente está numa situação em que eu gasto com pensão por morte a mesma coisa que eu gasto com saúde. Acho que é uma escolha razoável e aceitável para a sociedade? Não sei. Eu gasto com investimento em infraestrutura, inclusive saneamento. Você pegar todo investimento em infraestrutura, aí está dentro do saneamento, 40 bilhões. Eu gastei com previdência no passado 800 bilhões. E sabe qual que é o problema pior? É uma conta que eu fiz. Quanto eu gastava com previdência para pessoas que não eram idosas, com menos de 60 anos, que estavam ocupadas, ou seja, com plena capacidade laboral, muito delas entre os mais ricos da população. Sabe o quanto o Brasil estava gastando? É uma estimativa pela PNAD, nem é o ideal, provavelmente subestimada. A gente gastava um Bolsa Família com esse público. E não estou falando isso para ir contra o Bolsa Família. Ao contrário, eu preferia que não estivesse gastando para pessoas que não são idosas com plena capacidade laboral e estivesse gastando isso com Bolsa Família. Então, mas, pelo amor de Deus, não vamos fazer esse debate sem entender que os recursos são escassos e as escolhas, que não são fáceis, muitas vezes, mas, claramente, o país está fazendo escolhas erradas. A gente está fazendo escolhas erradas. E mais, em relação a essa questão da receita, eu acho estranho que todo mundo fala isso, mas eu não vejo ninguém falando que, se você olhar a PEC está eliminando a renúncia para as exportações do agronegócio. Está lá na PEC. Ninguém fala isso. Eu acho incrível isso. Está lá. Se alguém quiser olhar, olha lá. Tem um artigo que elimina as renúncias para a exportação do agronegócio. Por que só ataca essa renúncia? Porque é a única que está na Constituição. Semana passada foi revertida a desoneração da folha. Acho estranho isso, mas está lá. Claro, isso faz parte da guerra da comunicação. Infelizmente, dado o acirramento político que a gente vê no país, às vezes a gente não consegue fazer o debate de uma maneira mais civilizada. E eu digo porque, por defender a reforma, eu tenho sofrido... Primeiro que defender a reforma não é uma coisa muito popular, posso garantir para vocês. Eu tenho defendido a reforma da Previdência desde 2008, nunca me tornei um cara popular, mas não tem problema, vou continuar defendendo. Aliás, outro dia saiu um anúncio no UOL de um estudo meu defendendo a reforma. Eu fiz a besteira de ler o comentário, eu não devia ter lido, né? Porque as pessoas usam as redes sociais para descarregar toda a raiva que elas têm
sei lá, do chefe, ou do sei lá do que, mas... E estava lá. Mas o que mais me espanta é que a pessoa escreveu assim, qual o nome desse safado que fez esse estudo? Mas o que eu achei incrível é o seguinte, ele fez esse comentário só lendo a manchete, porque se ele tivesse lido a reportagem, meu nome estava lá, mas o incrível é isso, essa desinformação, infelizmente, acaba sendo, possibilitando essas manipulações políticas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, não vamos colocar, eu sei que a gente vive num tempo de disputa política, de acirramento político, que infelizmente às vezes fica difícil fazer o debate. Mas eu acho que a gente não pode colocar a disputa política acima dos pontos que estão corretos na PEC. Se tiver ponto que acha, eu entendo até que tem pontos ali que devem e serão discutidos, vamos consertá-los. Mas não vamos, por conta da disputa política, jogar fora coisas boas que tem nessa PEC. Esse, eu acho que é o ponto fundamental. Em relação à questão do... O Fernando, só te colocar uma coisa que me preocupa também em relação a essa questão. Tem muita gente fazer esses cálculos que estão aparecendo aí de duração média de benefício, são cálculos de duração média dos benefícios cessados. O que eu quero dizer? Você pegou lá os benefícios que foram cessados no ano e calculou a duração média desses benefícios. Isso, a meu ver, não é a expectativa de sobrevida. E te explico por quê. Imagina, é como se eu fizesse o seguinte, eu pegasse 100 pessoas que foram para uma festa. Aí saiu 3 pessoas dessa festa nos 15 primeiros minutos. É a mesma coisa que eu chegar, ó, a duração média de quem permaneceu na festa foi 15 minutos. Não é. Por que não é? Porque tem os 97 que ainda continuaram na festa. Ou seja, desculpa o termo técnico que eu queria usar, isso aí é o seguinte, você tem que fazer o cálculo de sobrevida considerando que tem pessoas que continuaram vivas e que não estão influenciando esse indicador. Tem muita gente fazendo conta com esse dado de duração média de cessado e dizendo que isso é expectativa de sobrevida. Isso é no BPC, isso é no rural. Me desculpe a franqueza, isso aí é completamente equivocado do ponto de vista metodológico. Mas fizeram isso para o BPC, fizeram isso para o rural. Eu até concordo com você, a sobrevida do BPC deve ser muito provavelmente menor, porque a gente está falando de um público de baixa renda. Mas só não pode fazer essa conta e dizer que isso é a expectativa de sobrevida desse público, porque não é. A gente não pode esquecer que tem uma pancada de benefícios que estão ali que não foram cessados. Inclusive, se você olhar a idade média, a idade dos benefícios que estão ativos, você vai encontrar muita gente no BPC com mais de 90 anos. Está lá, no Anuário Estatístico da Previdência Social, é só olhar lá. Então, o que eu quero chamar a atenção com isso, tomem muito cuidado com coisas que estão aparecendo por aí, graves. Talvez a coisa mais grave de todas, eu já estourei muito meus 4 minutos, né? Mas eu vou só para terminar. Talvez a coisa mais grave de todas é o diabo da história do superávit da Seguridade Social, que eu acho que vocês já devem ter cansado de ouvir aí, que alguns professores, inclusive universitários, colocam. Só para chamar a atenção, esse diabo da história do superávit da Seguridade Social, que eu acho uma besteira gigantesca, né, contabilidade criativa, para dizer o mínimo, eles só conseguem esse superávit do Seguridade Social, que seria previdência, saúde e assistência, porque eles tiram da conta, tem várias atrocidades, mas eles tiram da conta o regime de previdência da União, como se não fosse previdência, ou com o argumento, isso está no artigo 40 da Constituição, não do 201. É uma atrocidade, mas infelizmente, e o pior de tudo é que provoca um prejuízo gigantesco no debate, porque você fica discutindo déficit da Previdência contra superávit da Seguridade Social e não discute o que realmente importa, que é o tamanho da despesa, como ela vem evoluindo, como ela vai evoluir, a melhor forma de financiar essa despesa,
Esse deveria ser o debate. Essa história de superávit da Seguridade Social já vem causando um prejuízo gigantesco ao debate e faz muito tempo. Desculpe aí pelo estouro, mas é que tinha vários pontos aqui que era importante enfatizar. Deixa eu tentar tratar da questão do informal, e a gente só consegue pensar o informal se pensar no formal também. Então, o que está sendo colocado agora é a mudança, vai ser 65 anos para todo mundo e 25 de contribuição. Então, como o Rogério já mencionou, a gente tem uma tremenda dualidade, principalmente no RGPS, em quem se aposenta mais cedo e quem se aposenta mais tarde. Quem se aposenta por tempo de contribuição, em geral, fazendo uma média às vezes tem certos perigos, é o trabalhador branco, de alta formalidade, alta renda e maior nível educacional. Quem se aposenta mais tarde, em geral com benefício de um salário mínimo, é o sujeito mais pobre, em geral em atividades rurais, cabe pensar se isso é previdência ou não, com baixo grau de formalização e baixo grau de escolaridade. Então a gente tem um negócio que é dual, que é difícil de entender porque não tem paralelo em quase nenhum outro país do mundo. Aí a questão é, o que vai acontecer com 65-25, ao invés do 65 ou 60-15 que é hoje? Então, a gente tem que olhar um pouco para trás, para não ter uma visão catastrofista do que vai acontecer. No começo dos anos 2000, a aposentadoria por idade tinha como requisito 5 anos de contribuição. Ela foi aumentada progressivamente numa taxa de meio ano a cada ano, até chegar nos 15 que a gente tem hoje. Nesse período, não ocorreu nenhuma redução na cobertura previdenciária. E não ocorreu redução na concessão e na emissão de benefícios por idade. Então, o que acontece é que a gente tem que olhar os incentivos que estão sendo dados aos trabalhadores. Então, dentro da regra que a gente tem do jogo hoje, a regra é contribuir 15 anos para se aposentar por idade. Contribuições adicionais, de cada ano adicional, representam um ganho marginal pequeno. O que o governo está fazendo é mudar a regra. É dizer, olha, vai mudar, vão ser 65 anos. Então, é para a gente lembrar, não é uma mudança imediata, é uma mudança que vai ter um período de transição, ela vai durar 20 anos, e é uma mudança que tem paralelo na história recente do país. E tem paralelo num período, e se a gente olhar esse período, de aumento de cobertura previdenciária, de aumento de formalização e de aumento do número de benefícios por idade. Então, dentro desse contexto, acho que a visão que nem todo mundo vai conseguir se aposentar por idade, ela é meio catastrofista demais. Embora o governo pudesse ajudar um pouco a gente nesse debate e dar uma informação que é fundamental. Simplesmente dizer, olha, das pessoas que se aposentam por tempo de contribuição, qual é o período contributivo? E das pessoas que se aposentam por idade, qual é o período contributivo real que essas pessoas tiveram? Isso vai dar para a gente uma noção, eventualmente, do grau de sacrifício adicional que vai ser envolvido. Então, seria importante a gente não ter bons dados em relação a isso. Tá? Adicionalmente, tem que lembrar que a concessão, quer dizer, o fluxo de novos benefícios hoje, ele reflete muito fortemente questões de inserção no mercado de trabalho que vem há muito tempo. Como a formalidade aumentou, tanto para homens quanto para mulheres, isso deve se refletir posteriormente numa mudança nesse período contributivo. Então, a gente tem que olhar também que olhar ao passado não é um previsor espetacular para o futuro. E, adicionalmente, assim, em previdência, como eu tinha dito, a gente tem que fazer uma série de escolhas, elas têm que ser consistentes entre si. Se a gente olha países com mínima estrutura adequada de proteção social, o que a gente tem de 15 anos de período contributivo, ele está abaixo da média. Ele é abaixo da média de uma série de outros países. E aí não vou nem olhar para a Alemanha, Estados Unidos, esse país. Vamos olhar gente mais parecida com a gente. Vamos olhar Espanha, vamos olhar Portugal, vamos olhar Colômbia, México. São países onde a gente tem mais do que os 15 anos de período contributivo. Tá? Então, a gente tem que olhar isso com cuidado, por causa da regra do jogo ser diferente. E aí eu volto à questão da informação. Assim, acho que tem um desconhecimento de uma boa parte da população de que, principalmente para pessoas de renda mais baixa, contribuir para a Previdência Social é, sim, vantajoso.
Primeiro, que não obrigatoriamente a contribuição é com